Então, bom dia, buenos dias, boa tarde, buenas tardes. Nós vamos começar, então, o nosso evento online, Roda de Diálogo Internacional, Diálogos sobre Saberes e Fazeres do Turismo. Nessa apresentação que vocês estão vendo na tela, nós temos a dinâmica do evento. Teremos uma abertura com a fala dos mediadores, que em seguida vamos passar os nomes, e depois a fala dos técnicos, que também vamos apresentar na tela, fala dos participantes do turismo de base cultural e comunitária, teremos 2 rodadas de perguntas para essas pessoas, e a terceira rodada de perguntas virá de perguntas que podem aparecer no chat e serão selecionadas pelas professoras Cibele e Adriana. E no final teremos as considerações finais, certo? Então, vamos começar. O meu nome é Thelma, eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Garopaba. E o Instituto, vou falar um pouco sobre o que é o Instituto e por que nós estamos envolvidos nesse evento. O Instituto Federal de Santa Catarina é uma instituição com uma história centenária. Seus 116 anos vem atuando na oferta pública de cursos de qualificação profissional, técnicos de graduação e pós-graduação no estado de Santa Catarina, Brasil, sul do Brasil. O artigo 6 da lei que reconfigura a Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnológica e cria os institutos federais, define que os institutos devem desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica. O nosso programa de extensão, Educação Patrimonial e Turismo de Base Comunitária foi criado em 2022, em diálogo com organizações ligadas ao campo patrimonial e com coletivos ligados ao turismo de base comunitária. É resultado da experiência institucional de servidores, estudantes e parceiros dos campos Florianópolis Continente e Garopaba, por meio de atividades e cursos ligados ao turismo nas cidades de Florianópolis e Garopaba desde 2010. A criação deste programa de extensão fundamenta-se em um problema histórico e atual, a exploração turística dos lugares e sua relação com o campo patrimonial, seja natural, seja cultural. Entende-se que instituições de ensino devem desempenhar um papel mais contundente na reflexão e na proposição de ações em prol da preservação dos lugares. O objetivo geral do programa é integrar atividades na perspectiva da preservação ambiental e cultural e da promoção da visitação para a valorização dos lugares. Os eixos do programa são articulação com instituições, comunidades e coletivos, objetivando reunir os agentes sociais em torno dos temas de interesse do programa. Existe também o eixo de acompanhamento, que são ações regulares, presenciais ou virtuais, com base nas demandas dos coletivos e comunidades, priorizando a fala e escuta da comunidade externa. O eixo formação, que é a oferta de cursos pelo IFSC, participação de discentes nas ações de extensão, priorização da fala institucional. Eixo gestão, que trata da submissão de propostas em editais internos do IFSC e públicos para captação de recursos. O eixo comunicação, que é a produção de conteúdo em suportes diversos e oportunização de acesso aos bens culturais e naturais dos lugares onde estão sendo realizadas as ações de extensão. Para finalizar, em 2025, nós estamos dentro desse programa com 2 eixos em ação. O eixo de acompanhamento, que estamos com um projeto aí incentivando o turismo de base comunitária por meio do acompanhamento da Associação de Desenvolvimento Territorial e Costa Catarina. E o objetivo é promover o desenvolvimento sustentável do turismo comunitário, né, de base comunitária, nos municípios de Garopaba, Paulo Lopes e Imbituba.
Estamos também com um projeto de extensão do eixo comunicação, que é a criação do site para o coletivo ADTC. E os objetivos é criar o site, promover a preservação do patrimônio das comunidades tradicionais e incentivar a comercialização dos roteiros, que essa é uma demanda antiga do coletivo que está sendo tratada nesse ano. Então, basicamente, essa é a relação do IFSC, do Campus Garopaba, do programa de extensão, com o evento dessa roda de diálogo internacional e na nossa parceria com a ADTC. Passo agora a palavra para a Cláudia. Buenos días para todos ustedes y buenas tardes también para los colegas y amigos que nos siguen desde Italia, España y otras partes de Europa que van a entrar. Bueno, para mí, como lo decíamos antes, un poco informalmente con Sergio, es una gran alegría y estoy muy agradecida de la posibilidad de participar en este encuentro, porque vienen muchos años que colaboramos con el grupo de Garopaba y del litoral de Santa Catarina, del litoral sur de Santa Catarina. Sergio va a hablar más de ello, con distintos momentos, más intensos, menos intensos. Y esta celebración, la 10ª celebración de bienvenida para la ballena franca, es una estupenda oportunidad para este conversatorio. Yo coordino la plataforma de diversidad biocultural y territorios. Esta plataforma surge hace como unos 15 años y está conformada por instituciones públicas y privadas, pero crecientemente también por personas, por actores locales, por profesionales, por técnicos y académicos. Y lo que nos junta es sustancialmente una voluntad de poner en relieve algo que también Thelma señalaba: la identidad cultural, el patrimonio cultural y la biodiversidad agrupados bajo el concepto de patrimonio biocultural como elementos claves a la hora de pensar desarrollo rural territorial y en general transformación territoriales, sean estas urbanas o rurales. Cuando empezamos, hace como 15 años atrás y más incluso, estos temas no estaban en la agenda pública. Eran temas que no venían considerados en general porque todos en Europa y en América Latina estamos obnubilados por el tema del crecimiento económico y las famosas cadenas de competitividad. Poner esto en la agenda ha sido un cambio muy importante. La plataforma, y ahí tenemos, y me alegra, Thelma, que lo hayas explicado más de lo que es el Instituto de Formación que tú representas. Creo que tenemos un alto nivel de sintonía con las acciones que se llevan adelante. Por un lado, nosotros hacemos lo que son estrategias de acompañamiento territoriales con actores territoriales de distinto tipo y naturaleza, gobiernos subnacionales, comunidades quilombola, como dicen ustedes, campesinas, indígenas, emprendedores, en distintos países. ¿Por qué hoy día están acá Andrés Ugaz y Josué Abad? Porque precisamente son parte de la plataforma y son los actores protagónicos de algo que les van a contar, que viene del Callao, el principal puerto del país de Perú. Y nosotros muy modestamente tratamos de acompañar estos procesos. Otro elemento muy importante en la plataforma es lo que llamamos expansión de capacidades. En esto hemos acumulado mucha experiencia en los últimos 15, 20 años en términos de pasantías, rutas de aprendizaje, cursos, diplomados, maestrías que realizamos con distintos tipos de organizaciones, muchas de ellas como las del Instituto Federal de Santa Catarina, pero también con Instituto de Formación Internacional como la Organización Internacional del Trabajo y con universidades
universidades latinoamericanas y europeas. En esto hemos manejado también un proyecto con la Unión Europea, un Erasmus Plus, Capacity Building, que ha implicado trabajar con 5 países de Europa y América Latina y 8 universidades. Hacemos mucha comunicación para el impacto. Aquí me acompañan Sebastián Barboso y Raquel Maestro, que son parte del equipo de jóvenes y en particular de un espacio que ponemos a disposición de todos ustedes, que es Juntanza, para poder compartir experiencias, reflexiones. Y también trabajamos en términos de incidencia en política pública. Mucho de esto, queridos colegas, lo hacemos en base al voluntariado, porque la plataforma, si hubiera tenido que esperar fondos públicos del Banco Mundial o de la Fundación Ford, hace mucho tiempo se hubiera muerto. Por lo tanto, yo reconozco que esta es una red fluida y es una red basada en la confianza y en las voluntades de cambio colectivo. Y finalmente, por eso dijimos, esta actividad con ustedes nos encanta porque es la primera de un espacio nuevo que hemos llamado Turismo con T de Territorio, que es aquello de abordar el turismo en medio de todas las críticas mundiales al turismo que hoy en día existen, desde una lógica que sea una lógica de apoyo a la transformación y a la regeneración de los territorios, ya no a su destrucción. Eso es. Muchas gracias, Telva, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los colegas que están conectados. Bom, buenos dias, bom dia para meus amigos brasileiros, buenos dias, boas tardes para os que estão lá na Europa ou na América Latina. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse evento e eu vou falar rapidamente, contar um pouquinho da história, da nossa trajetória que chegou agora com turismo de base comunitária e cultural, com o T de território, né? E também um pouquinho da relação que esse evento aqui, essa nossa roda de diálogo está tendo com a cerimônia de boas-vindas às baleias. Bom, a nossa caminhada, que a Cláudia conhece desde o início, né? E assim como nossos colegas brasileiros, começou em 2008, há mais de 15 anos atrás. Começou com um projeto de desenvolvimento territorial sustentável com identidade cultural. Muito estimulado pelos processos da América Latina de DTRC, né, com a Rede Latino-Americana de Desenvolvimento Rural. Né? A gente escolheu 2 territórios de Santa Catarina para desenvolver esse projeto. Um deles a gente chama de Costa Catarina, formado pelos municípios de Paulo Lopes, Imbituba e Garopaba. Né? Participaram desse início, dessa caminhada, muitas entidades. Eu vou citar apenas algumas. A IPAGRE, a maior empresa de pesquisa agropecuária, extensão rural, a Universidade Federal de Santa Catarina, a principal universidade daqui do estado, o Ministério da Pesca, né, o RINISP, a Rede de Desenvolvimento Rural da América Latina, coordenada pela nossa querida Cláudia, a Rede Europeia, Territórios em Movimento, depois você me inclui outras, se eu esquecer, tá, Cláudia? Entidades locais, como a AMA, né, e as prefeituras envolvidas, entre outras entidades. Havia um descrédito, uma desesperança de que essa ideia de promover o desenvolvimento baseado nas identidades naturais e culturais dos territórios, a maioria das pessoas achava que isso não ia dar certo. Principalmente por causa da dinâmica de crescimento desordenado, né, econômico, e o turismo de massa que pega na nossa zona costeira. Acredito que a maioria dos territórios que têm beleza natural, que têm uma cultura diversificada, tem esse conflito. Bom, mas nós teimamos, né? Fizemos, nesses mais de 15 anos, oficinas e laboratórios territoriais, como esse que a Cláudia lembrou, roteiros e visitas culturais a engenhos, alambiques, ranchos de pesca, comunidades quilombolas, artesanatos típicos.
Criamos a marca territorial Costa Catarina, uma marca coletiva, divisão territorial. Publicamos reportagens em revistas e jornais, 2 cartas de identidades culturais, mostrando as principais, né, ativos do território, né, culturais, naturais, né? E criamos a Associação de Desenvolvimento Territorial Costa Catarina. Essa associação, que já foi mencionada pela Thelma, né, é uma entidade diferente de outras associações, porque ela é uma entidade que junta vários setores e tem a visão de território. Envolve pescadores, agricultores, muitos daqui estão, o presidente Leonardo vai falar depois, né? A Paulinha, né? O Joaquim e vários outros, né? Além do pessoal da linha de frente, tem técnicos, tem moradores, tem uma série de outros atores do território. Tá? Em 2015, vale mencionar também que nós fizemos uma parceria com a Rede de Turismo de Observação de Baleias por Terra, a Rede Tobe Terra, coordenada pela nossa querida amiga Gabriela, que está aqui acompanhando também, com o Joaquim, né? E aí a gente começou a juntar essa visita das baleias francas, né, com a parte de turismo de base cultural. E aí fizemos roteiros, estamos fazendo roteiros com 3 atividades. A observação de baleias por terra, que é um privilégio nosso aqui. O Rodrigo depois pode falar um pouco mais, ele conhece bem isso, né? Trilhas ambientais com condutores locais e guias formados, a maioria, no IFSC, nessa entidade que nos recebe agora, e continuando o trabalho, e fortalecendo o trabalho de turismo de base comunitária. Tá? Bom, os resultados e a visibilidade que esses mais de 15 anos criaram aqui mostraram, né, que essa ideia está na agenda. Aquele descrédito, aquela visão pessimista com relação a esse processo, hoje já é, né, Thelma, já é reconhecida como uma possibilidade, uma oportunidade. Reconhecida pelas entidades empresariais, políticas e, inclusive, as comunidades estão começando a ver isso com mais força e com mais perspectiva. O Joaquim pode dar um depoimento nesse sentido. Tá? Então, isso contribuiu para que a gente estivesse aqui agora, né? E, nesse contexto, em 2016, emergiu o Festival de Boas-Vindas às Baleias. Então, essa ideia era... Nós estamos na 10ª edição, 10 vezes, né, que a gente fez isso. E a ideia é justamente aproveitar essas visitantes, juntar com a cultura, juntar com aquilo que muita gente não conhece, tanto moradores quanto visitantes, que tem além do sol e do mar aqui nesse nosso lindo território. Tem as comunidades, tem as tradições, tem a pesca artesanal, tem a agricultura, tem as comunidades quilombolas, tem todo um legado dos indígenas, né? E fora isso, a beleza natural que atrai a gente. Então, o festival foi feito para juntar esses ativos, esses atrativos, né? Essas características, essas identidades, e que promover isso e ajudar na preservação e na potencialização disso. Então, acreditamos, para finalizar, que celebrar a visita dessas dóceis gigantes do mar, que adotaram nossas baías, calmas e seguras como berçário, como maternidade, né? Associada às diversas expressões artísticas, culturais e educativas, música, teatro, dança, contação de história, educação ambiental, artesanato. Então, acreditamos que essa mix cultural pode alavancar muitas pessoas, inspirar muitas pessoas e entidades a terem uma atitude muito mais sensível com a natureza, com a cultura, com o modo de vida local. Temos certeza que esse rol de entidades que estão aqui nessa roda de diálogo, assim que estão com a gente na festa, né, tanto as daqui do Brasil quanto as de fora, vão ajudar a fortalecer essa proposta. Eu agradeço a todos vocês de coração. Tamo junto. Obrigado.
Podemos passar, então, para a próxima parte do evento, que é a fala dos técnicos. Sibeli, se puder passar o slide para o próximo. Convidamos, então, a fala do Rodrigo e do João. Primeiro Rodrigo, depois João. Bueno, muy buenos días nuevamente. Es un placer, muy honrado de estar en esta celebración. Voy a tentar falar portunhol para esse diálogo que acho muito importante. Parabéns para os organizadores, porque coloca um assunto sumamente importante, né, para dar valor a quem experimentamos a importância real do envolvimento dos saberes locais. Quando eu comecei a trabalhar com as baleias, tem uns 30 anos atrás já, a primeira coisa que eu fiz, se bem eu tinha minha formação em biologia, né, em ciências biológicas, com todos aqueles aspectos da biologia, né, que dá a faculdade, a universidade, mas a primeira coisa que a gente fez foi ir nas comunidades onde tinham contato com as baleias e aprender deles. Aprender dos saberes, aprender do que eles estavam olhando por décadas atrás. Quando aqui no Uruguai, estou no Uruguai, eu sou o representante atualmente da World Cetacean Alliance, sou o coordenador latino-americano e para o Caribe. Também tenho um rol no governo local aqui em Rocha, um estado limítrofe com o Brasil, e eu tenho um trabalho de muito tempo atrás com o Brasil, né? Nesse entendimento de que as baleias não têm fronteiras como muitos outros animais que migram, né? Fronteiras políticas não existem. E tampouco acho que temos muitas vezes barreiras culturais, porque tem coisas em comum que nos unem. E isso que a gente tem que buscar, que tem que procurar quando está tentando salvar uma espécie e um habitat. Porque, na verdade, quem trabalhou com baleias sabe que não trabalha pelas baleias, trabalha com as baleias, pelas comunidades, por o habitat, que é o fim último que a gente trabalha, e as comunidades envolvidas. Sem isso, não tem nada. É um grande erro quando eu vejo os cientistas ir nas comunidades a pegar os dados, né, das comunidades para saber os conhecimentos, mas não se envolvem com as comunidades. Então, esses dados nunca são completamente certos ou holísticos, né, ou integrais. Mas quando você se logra envolver com esses saberes, você logra um conhecimento que é ciência pura e de uma tradição que leva séculos, né? Mais no Brasil, mais nesses litorais onde as baleias foram o sustento das comunidades, né? Aqui no Uruguai também, Punta del Este, que você seguramente ouviram falar, né? Dessa nossa Miami latino-americana, ela começou sendo o centro mais importante de acópio de baleias, de caça de baleias, com a Real Corona Espanhola, no século XVIII. Né? Aí começou o desenvolvimento daquele povoado, que hoje é Punta del Este, mas originalmente era caça de baleias. Se hoje você pergunta na comunidade quem sabe essa história, quase ninguém sabe que Maldonado, Punta del Este, começou com a caça de baleias. Então, esse é um aspecto muito comum nas regiões, nas comunidades. Os saberes que se perdem e que são o que alimentam essa particularidade única que tem cada região, né? Que faz aquilo de que
finalmente não é só para olhar baleias ou para olhar golfinhos, sino que a gente descobre que para conhecer culturas, porque isso que termina sendo o essencial de uma visita turística é a parte cultural. E isso que dá a verdadeira riqueza de tudo isso. Assim que eu não quero me estender muito mais com essa introdução, mas dizer que a gente trabalhou muito forte para conformar o que chamou a Rota da Baleia Franca na região, né? E quando fomos para lá, a Santa Catarina, num encontro com os prefeitos, etc., comentamos sobre a Rota da Baleia no Uruguai, eles pegaram a ideia e adotaram aí em Santa Catarina. Não sei se o espírito é o mesmo agora, mas existe. E isso é parte do que a gente tem que trabalhar. A unificação dos territórios culturais e corredores biológicos para a conservação não só da baleia, sino dos oceanos. E isso só vai ser conseguido com a participação das comunidades, porque são elas quem são as principais gestoras e interessadas, reais, de que isso suceda, né? Assim que, bom, essa é um pouco minha introdução. Muito obrigado pela atenção. Olá, Sibeli, eu vou pedir para tu botar o slide. Obrigado. Meu nome é João Henrique Cos, eu sou professor de Geografia aqui em Garopaba, Santa Catarina, no campus do IFSC. Atualmente eu estou coordenando o curso de Gestão Ambiental aqui do campus, e eu queria falar um pouco sobre o território e essa relação com a geografia e geodiversidade. Começo, por exemplo, mostrando só uma fotografia da prática do turismo que a gente tem aqui, né, do turismo de observação de baleia por terra, na qual ainda a gente tem que buscar a defesa dentro do Brasil, já que ainda há grupos no Brasil que queiram realizar a prática embarcada, onde a gente tem uma geomorfologia costeira muito diversa e isso acaba atrapalhando, né, a vida da baleia. Próximo slide, por favor. E para isso, o que a gente tem realizado são pesquisas na qual a gente mostra a relação da geomorfologia costeira e do relevo e dos formatos das praias e enseadas, aqui dentro do território da Unidade de Conservação da APA da Baleia Franca, com o turismo de observação de baleia por terra. Então, se vocês observarem, a gente tem ali um mapa, onde a linha azul mostra o limite de uma unidade de conservação federal, a APA da Baleia Franca, e os pontinhos pretos são registros de avistagem de baleia que a gente tem realizado através de um aplicativo que a gente desenvolveu aqui no campus, onde pesquisadores e turistas registram a avistagem da baleia. Na imagem de satélite, a gente tem uma breve ilustração para mostrar a proximidade da baleia com esse território que, além de ser diverso, ele também sofre muito com a pressão da especulação imobiliária e de ações de políticos que hoje querem acabar com a conservação nesse território, né? Principalmente políticos ligados à linha de pensamento do Bolsonaro. Pode passar para o próximo slide. Dentro desse nosso mapeamento, a gente comprova, através dos registros de avistagem, 2 locais de grande importância no território. Um é a Praia da Gamboa, que é dentro do município de Garopaba, na divisa com o município de Paulo Lopes, e outra a Praia da Ribanceira, que é no município de Imbituba, locais que sofrem bastante pressão da especulação imobiliária, mas que tem bastante registro de avistagem de baleia, né? Isso mostra que a prática do turismo, o turismo de observação de baleia por terra, ou turismo de base comunitária, pode ser uma forma de a gente buscar apresentar para a população em geral no Brasil a demanda da conservação e desse equilíbrio dessa conservação no litoral catarinense. Próximo slide, por favor. Dentro dessa perspectiva de buscar a relação da conservação e da necessidade de conservação no espaço dentro da unidade de conservação da Baleia Franca, aqui no campus a gente tem adotado a estratégia de pontuar locais de interesse patrimonial, na qual a comunidade tem uma relação, seja pela sua forma geológica, geomorfológica, valores da geodiversidade,
ou o patrimônio, né, geomorfológico, com a conservação e com o turismo. Assim, a gente tem atuado divulgando esses locais para que os condutores e os guias que a gente forma aqui na região visitem e expliquem, né, de forma detalhada esses espaços e também façam essa relação com o turismo de base comunitária. Aí eu apresento para vocês um mapa na qual a gente tem 60 locais aqui no território que tem relação com a comunidade e são destinos nos quais podem ser realizados por turistas para compreender o espaço natural e a geodiversidade que a gente tem aqui. Seria isso. Obrigado. Muito bom. Cibele, isso. Agora a gente passa para a parte que tem a participação dos protagonistas nas comunidades, né? Então, temos aí uma ordem e as pessoas podem seguir falando nessa ordem, baseando-se naquelas perguntas, né? Pode passar o próximo slide. Então, eu posso até ir falando o nome das pessoas, né? Sobre essas perguntas, cada um vai dar o seu depoimento, né? Qual é o seu nome, a atividade que você desenvolve, por que você iniciou a atividade de receber pessoas e compartilhar informações sobre o modo de fazer um produto ou um serviço, como você se organiza para realizar as suas atividades e receber as pessoas, o que você acha que mudou depois que você começou a fazer essas atividades de recepção de pessoas. Então, nós vamos passar agora para a Simona, depois o Andrés, depois Josué, Ana Paula, Joaquim e Leonardo, para compartilhar com a gente essas vivências em torno do turismo de base comunitária. Olá, boa tarde, bom dia, buenas tardes, buenos dias. Eu sou a Simona, sou italiana e com 26 anos já comecei a trabalhar no turismo, como agente de turismo e comecei já a receber pessoas e acolher pessoas e como acompanhadora turística também. E bom, eu me graduei em idiomas estrangeiros e fiz um mestrado em turismo acessível e inclusivo. E o turismo pela qual eu queria trabalhar é um turismo um pouquinho diferente, um turismo onde não ia custar nada ou muito pouco no território, porque eu quase estava contrária nesse tipo de turismo, que o turismo da maioria das pessoas é o turismo massivo, o turismo que não tem nenhuma consciência no que o impacto do que estamos fazendo quando as pessoas fazem turismo, né? Então, eu tinha vontade de fazer uma experiência de voluntariado por um turismo diferente. E graças também a Cláudia, e eu conheci o Sérgio através da plataforma Juntança, que a Raquel já compartilhou aqui na plataforma. E bom, eu conheci esta realidade e teve a possibilidade de conhecê-la mais de pertinho. Então, normalmente, o turismo já teve uma ideia diferente quando já li o artigo do Sérgio, mas também vê-lo e vivenciá-lo em presença foi muito diferente. E isso me cambiou muito. Eu já acolhi as pessoas diferentemente, acolhendo com um buongiorno, porque eu sou italiana, a gente está chegando na Itália, mas depois falando o idioma deles, entendendo o que eles buscavam e, sobretudo, dando conselhos que sejam diferentes, como, por exemplo, eu faria isso, por exemplo. Aí há sempre pescadores que têm que contar algo, vai falar com eles, não? Né? Era isso o que eu fazia. E depois dessa experiência com turismo de base comunitária no Brasil, porque fui lá 1 mês e meio, 45 dias com eles, eu conheci o seu Joaquim, o Leonardo, a Simone, a Cibele, todo mundo aqui.
Depois dessa experiência ao vivo no Brasil, isso tudo mudou. Ainda mais a minha forma de trabalhar. Quando eu tenho grupos de 20 pessoas na minha cidade, na cidade onde eu vivo agora, em Bari, eu vou parar muitas vezes a falar com as pessoas locais, com os pescadores, artesãos, vou fazer perguntas, vou falar para eles, para os visitadores, da cultura deles e o que eles fazem aí, porque eu sou da ideia, eu acredito que um objeto não tem nada de interessante sem uma história. E a história pode só ser contada por aquelas pessoas que vivenciaram essa história. Então, a minha região é muito famosa pelos monumentos, né? I trulli di Alberobello, as igrejas, temos muitas igrejas, porque é muito, muito, muito velha, muito antiga. Afortunadamente, temos muitos monumentos ainda, muita história que pode se ver, mas não é o mesmo de quando há alguém local que vivenciou esse monumento, por exemplo, contando a história desse monumento. Então, eu acredito muito nisso. E é muito lindo. Muitas vezes eu acho que não vai cambiar nada se eu faço assim, se eu trabalho assim, mas depois eu vejo como aquela pessoa falar com o amigo dele, com o amigo dele, com o amigo dele, e o que ele contam? Eu conheci essa pessoa muito linda, local, que falava em dialeto, me contou essa história muito linda. Isso ficou a lembrança da história das pessoas locais. Então, eu entendi ainda mais que não é o território, não deve ser vivenciado assim. Sim, as pessoas, sim, a biodiversidade que está vivenciando aí. Então, não sei se está muito claro o meu português, mas é assim, o turismo de base comunitária mudou muito a minha forma de viver, de trabalhar. Espero sempre dar uma contribuição a isso. Grazie. Obrigada, Simona. Andrés? Buenos días a todos y a todas. Para empezar, felicitar por este espacio, agradecer a Sergio, a Claudia por siempre tener, digamos, el territorio Callao. Y yo quería hacer un poquito de una previa, como bien lo había hecho Claudia. Muchos de los modelos que trabajamos en el Perú, o me toca trabajar como el del Callao y en otros lugares, tienen un origen en una mirada al territorio particular. Y yo creo que de ello se han construido varias cosas y de ello este espacio, o que yo esté en este espacio, ¿no? Y tiene que ver con una mirada de desarrollo territorial desde la identidad cultural. Y esto yo creo que ha sido central, ¿no? Central para ya pasar a presentarme. Soy parte del Patronato por la Cocina del Callao, un colectivo de empresarios, no solamente restaurantes y panadería en mi caso, sino también promotores culturales, pescadores, y tenemos un trabajo muy cercano, ¿no? Un trabajo siamés, diría, con la Dirección de Cultura del Callao. Empezamos nosotros casi desde el inicio de nuestras actividades trabajando con una entidad del Estado, ¿no? Siendo sociedad civil, y nos ha resultado bien, poniendo en cuenta siempre que son las personas que manejan estos procesos. Trabajamos desde el Callao y uno de los temas que venimos haciendo, digamos como un medio, y acá quiero ser bien claro con esto, es el de impulsar el turismo gastronómico desde la ruta Callao. El Callao es el principal puerto, como bien lo dijo Claudia, del Perú. Estamos a 15 minutos de la ciudad de Lima, una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes, con lo cual se convierte en nuestro principal emisor. Sin embargo, el origen del conjunto de acciones que nosotros venimos haciendo desde el año 2015 aproximadamente, tiene que ver con resignificar la mirada que tiene Lima o el Perú del Callao. Al ser un primer puerto y un puerto muy grande, existen en este territorio, digamos, muchos procesos complejos, tensos, incluso
hay un estigma que tiene el Callao de ser un lugar violento, de ser un lugar peligroso. Y el primer reto nuestro fue cambiar esa imagen o tratar de ser parte de esta gesta desde algo que en el Perú nos vincula mucho y muy bien, que es la cocina. Entonces, nuestro eslogan incluso ha sido por mucho tiempo: en el Callao se cocina en paz. Y a partir de eso empezamos un trabajo de contar y usar en el mejor sentido la cocina para plasmar lo que el Callao tiene como historia, como expresiones culturales, como el paisaje. Y aquí un tema central para nosotros que ocurrió hacia más o menos el año 2020, casi saliendo la pandemia, fue entender que el eje de nuestro proceso, el eje en un territorio tan grande, tan complejo, con tantas entradas, era empezar a centrarnos en la pesca artesanal. La presencia de Josué está relacionada a ello y el turismo nos sirvió a nosotros para poder, por ejemplo, mostrar a personas como Claudia, como Roberto Odrí de la Fundación Capital, como la gente que viene de otras entidades públicas y privadas, desde la cocina llevarlo para que sepan cuál es la realidad actual, cuál es el momento que vive un país que se vanagloria de tener una de las cocinas más ricas del mundo y nos sentimos orgullosos de ello, y que el ceviche nos representa, y el año 2023 fue reconocido como Patrimonio Cultural del Ceviche. Sin embargo, tenemos una población de familias de pescadores que están muy lejos de esa fotografía de éxito. Pescadores que están dejando de pescar, familias que se están erosionando, y estamos notando que hay una degradación de nuestro paisaje playa con pérdida de especies. Esto se visibiliza en la ruta. No es que uno sale deprimido de la ruta, al contrario, sales motivado a decir, ¿qué hago por esto? Y en ese ¿qué hacemos por el Callao?, que es el sentido del turismo gastronómico para nosotros, generar esa empatía, es que el año pasado, y acá están los cambios importantes, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de estar, gracias a la gestión tanto de Claudia, Roberto y muchas entidades que nos acompañaron, pudimos estar en el sur de Italia, en Bari, viendo a pescadores artesanales con Josué, con el Churu López, otro presidente de una asociación, viendo cómo pescadores artesanales transitan el mismo tema, transitan el mismo dilema, sin embargo han encontrado algunas soluciones. Y en ello a nosotros nos ha ayudado mucho. Ahora estamos en un trabajo un poco más concreto de qué queremos lograr, con quién lo queremos trabajar, y todo esto sin que pierda este sentido del turismo. Los que nos vienen a visitar más de una vez ven un proceso en marcha. Y eso para nosotros es el turismo de base comunitaria. Es un proceso donde mostramos un territorio, no lo inventamos, no lo recreamos, no barremos nada debajo de la alfombra, contamos lo que es y vemos un proceso de cambio. Y que la decisión de ir a hacer la ruta del Callao sea también una forma de comprometer y generar una comunidad. Eso quería compartir en mi primera intervención. Gracias. Sim, Josué. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Josué Elías Amas Vinchales. Soy presidente de la Asociación Guardianes del Mar, ubicado en Playa Cantolao, en la Punta Callao. Y bueno, yo me dedico a la pesca artesanal, como les digo, soy presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, en la cual también me he implementado con trabajos como un pescaturismo, un turismo vivencial, un paseo guiado. ¿De qué se trata estos paseos, no? Se trata de que las personas, como los turistas, cuando llegan, nosotros los llevamos a la zona de pesca de los pescadores, ¿no? En su zona donde ellos pescan, y le explicamos qué especies extraen, cuáles son sus experiencias a diario, cómo procesan el pescado, con quienes trabajan para tener un, un valor a su trabajo, ¿no? En el cual nace la idea de que también personas del patronato o la cocina del Callao, que es representada por el señor Andrés Ugaz,
viene un representante de un restaurante y le prepara el ceviche con la pesca del día, ¿no? Pero lejos de ser un simple paseo, lo que tratamos de ocasionar como asociación de pescadores artesanales, que lo dedicamos a la pesca artesanal para el consumo humano a diario, que somos los primeros abastecedores para los restaurantes, para el consumo humano. Tratamos de que las personas no solo suban y hagan un paseo y vean que, bueno, acá está la isla, acá están las especies marinas, estos son los yatecitos, ¿no? Sino tratamos de que las personas se enganchen en nuestra historia, ¿no? Que conozcan algo más de nosotros, algo más del Callao, como, como que sobre las islas, qué historia tiene, el Callao, qué historia tiene, qué pasó ahí, cómo es que nace, cómo es que el distrito se llama La Punta, por qué el cambio de marea, por qué pescamos en esa zona, desde cuándo estamos ahí, el- la, las especies marinas, por qué están en peligro de extinción, el, en el caso de las islas, le hablamos sobre las islas, qué pasó, por qué tienen ese nombre. Hay una isla también llamada el Camotal, en la cual aparece y desaparece, por qué pasa eso. Entonces, tratamos de que las personas conozcan más y por qué el nombre de la Asociación Guardianes del Mar, ¿no? Porque somos los principales guardianes de ese mar, ¿no? Que nos provee ese ceviche que se prepara, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el cual perfecto, se prepara un ceviche que es el número uno a nivel mundial, ¿no? Es el ceviche peruano, pero ¿en dónde quedamos nosotros como pescadores artesanales, como principal abastecedores para ese ceviche? Para no entenderme mucho, en el caso, en el caso de por qué empecé a recibir gente para hacer estos paseos guiados, este turismo vivencial. Todo empezó por cuando conocí al señor Andrés Ugaz y a la señorita Erika Stiller de la DS Callao, Ministerio de Cultura, cuando ellos no me plantearon este proyecto que se trataba de recibir a los turistas, ¿no? Para que le expliquemos nuestras experiencias, en la cual yo le hablo sobre mis experiencias, mis planes que tengo a futuro, qué es lo que quiero para el pescador artesanal. Como pueden ver, soy un pescador artesanal muy joven, en la cual el pescador artesanal, hoy en día como mi padre, el señor César Abad, lo conoce de muy cerca la señorita Claudia Renaboldo, el señor Roberto, Andrés, Erika lo conocen, saben. Él a sus 75 años ahorita sigue pescando, sigue siendo un pescador artesanal. Y no solo porque el Estado no apoya al pescador artesanal, no solo por eso, sino que hoy en día al pescador artesanal tú a esa edad lo quitas de su hábitat de ahí, de la pesca y lo enfermas. Es lo que pasa con muchos pescadores. Entonces, mi padre se sigue dedicando a la pesca por amor, por vocación y por necesidad, ¿no? También porque lamentablemente el pescador artesanal no tiene un plan de retiro, no tiene un seguro social y a raíz de las cosas que venimos haciendo es para eso, para que de nuestra pequeña asociación empezar a que vean ese inicio, ¿no? De que si se diera el proyecto que tenemos, que vivimos allá en Italia, que esa fue una de las ideas cuando viajamos, ver de qué manera, no imitar, pero ver de qué manera podemos hacer algo similar como lo que hicieron en Playa San Vito, perdón, en el mar de Pícoro, allá en Italia, lo cual es conversando con los pescadores allá me cuentan que ellos tienen un criadero, ellos tienen un mar donde el, el mar era 10 veces más contaminado del mar que tenemos nosotros. Ellos empezaron a criar choros. Al criar choros, sabemos que el choro es un filtro. Y ese choro filtró su mar.
y descontaminó su mar. Y luego tuvieron la grandiosa idea de criar choro para el consumo humano. Entonces, también me contaron cómo se reinventaron cuando perdieron su producción de 2 años. Entonces, cuando yo viajé a Italia, vine con un chip, como que me sacaron el chip que tenía y vine con otro chip. Y ahorita mis ganas de salir adelante, de ese 1% que yo tenía de creer en que podía lograr, ahora es un 80%, el cual yo creo que puedo hacerlo porque tengo la experiencia de ver cómo pescadores artesanales pudieron salir de donde estaban para poder seguir adelante, ¿no? Todo empieza desde una unión, de la confianza, desde valor, el valor que le das a las cosas, al aprendizaje, ¿no? El tiempo es algo que nadie te lo puede pagar, pero el tiempo que tú puedas dedicar a las cosas para poder aprender y replicarlas, eso va a ser, ese es el mejor pago que puedes tener, ¿no? El- Entonces, de ahí viene toda la iniciativa como Guardianes del Mar para salir de todo esto que viene la depredación, la contaminación del mar, ¿no? Y incentivar a las personas que sean también parte de nosotros como guardianes del mar. Yo hago un paseo de bote de 10 personas, un paseo guiado, un turismo vivencial, en la cual suben 10 personas a mi bote y por lo menos 3 personas se unen a ser guardianes del mar, ¿no? Y ya bajan con esa mentalidad de que tenemos que cuidar el mar porque el mar es una fuente de ingreso para nosotros y para ellos mismos, porque si no, dentro de poco, si seguimos contaminando, no tomamos medidas, vamos a terminar perdiendo ese mar y esta costumbre que viene de, de personas de atrás, como yo soy pescador artesanal por descendencia familiar, mi padre, mis hermanos mayores, todos son pescadores, y quiero que por lo menos uno de mis 3 hijos varones se dedique a ser pescador artesanal, que, que diga, quiero ser pescador porque puedo serlo, ¿no? No porque no lo vea como una segunda alternativa o porque no, mi padre, mi abuelo fueron pescadores y no, ¿qué lograron? No lograron nada, sino yo poder dejarle, por ejemplo, este proyectito de los choros, en la cual ya tenga esa idea de cuidar ese mar y darle, que sepa que es una fuente de ingreso, una fuente de vida, y no solo que sea algo monetario, sino que él replique en más personas, en más asociaciones, y vean lo que hacemos nosotros y puedan hacerlo también ellos, ¿no? Bueno, eso es por parte mía lo que puedo aportar en esta primera ronda. Gracias, Josué. Ana Paula. Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Ana Paula Machado. Eu moro no Morro Fortunato, na comunidade quilombola. A minha atividade lá, eu trabalho numa horta orgânica. A gente planta todos os tipos de hortaliças, tudo orgânicos. Eu comecei a trabalhar, vai fazer uns 10 anos que eu estou começando a trabalhar. Essa horta, o meu pai, ele começou, já vai fazer mais de 20 anos, essa horta que ele já tem. E então, a importância de eu trabalhar, eu, minha irmã e um primo, foi quando ele ficou doente. A gente começou a trabalhar, ele adoeceu, ele ficou hospitalizado, e aí a gente viu a importância da gente trabalhar para quando ele voltasse, ele ter o trabalho dele e pelo menos não perdido, né, para ele dar continuidade. Só que ele não conseguiu. Quando ele saiu do hospital, ele foi proibido de fazer esforço físico, né? Então aí a gente começou a trabalhar, começamos a gostar do trabalho, né? E até hoje a gente não parou, a gente não quer mais parar, a gente deu continuidade no trabalho dele. Hoje ele vai, dá uma olhada,
tenta fazer algumas coisas, mas não consegue, né? Não tem como, né? E a DTC, ela começou com a gente, foi muito importante a DTC, porque quando a gente começou a participar, a DTC, ela trouxe muito visitante para a gente, para a horta, né? Então, os nossos próprios clientes, eles acabaram conhecendo a horta através da DTC e das feiras onde a gente faz, né? Então, foi um passo muito grande que a gente teve através da DTC. A gente passou a ter mais conhecimento quando as pessoas foram fazer o roteiro, né? E foram conhecendo o nosso trabalho, como a gente trabalhava, como a gente fazia, né? Então, até hoje a gente trabalha lá na horta. Agora a gente já fez um projeto de ter uma cozinha, um espaço com deck. Então, a gente recebe as pessoas na horta, né? E fazemos evento como um café, tipo café colonial, nesse espaço lá mesmo na horta. Então, foi uma atividade que a gente começou querendo ajudar o meu pai, né? Que hoje a gente deu o nome da horta como Hilário Orgânico. A gente tem certificado tudo orgânico, que a gente planta tudo orgânico. Então, a gente deu o nome da horta como Hilário Orgânico. E então, tudo começou um passatempo, sem a gente ter conhecimento, a gente foi aprendendo, né? O Hilário, nosso pai, o meu pai, ele foi ensinando a gente como lidar com a terra, como plantar, como cuidar, né? Então, nisso daí foi o começo de tudo, né? E agora a gente está amando, porque a gente conseguiu expandir mais a horta, mais esse outro negócio do espaço do café, do deck, né? Então, está sendo uma atividade importante para nós e acho eu pela comunidade também, né? Porque através da horta a gente conseguiu fazer que as pessoas conheçam a nossa comunidade, né? A gente leva muito turista para lá para conhecer a horta e agora para o café, né? Desse evento do café que a gente faz o café uma vez no mês, né? E as visitas também acontece também com um agendamento. As pessoas ligam para agendar quais são os dias que pode ir na horta, que as pessoas podem ir, né? Até para poder não atrapalhar também o nosso trabalho, que é muito trabalho, né? E também as pessoas que chegam na hora também a gente atende também, né? A gente recebe com todo prazer. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz, né? E eu falo por mim, eu adoro fazer o que eu faço, amo fazer, e não consigo fazer outra coisa sem estar ali, né? Ali a minha vida está ali, eu nasci ali na comunidade, eu nasci ali, cresci ali, minha infância foi toda ali, casei ali, tenho meus filhos, moram todos ali. E melhor ainda, né? Tenho minha avó, que tem 90 anos, meu pai, minha mãe, convivo bastante com eles. Então, quando o pai vai na horta, que é o Hilário, né? Ele vai na horta, ele tem, a gente sente nele o orgulho que ele está tendo da gente, porque a gente não deixou acabar, a gente deu continuidade e melhor ainda, né? A gente deu continuidade e melhorou mais ainda, né? Então, quando as pessoas chegam lá, eles perguntam, é aqui que é a horta do seu Hilário. Já não é nem para a gente que trabalhamos, né, que fez a coisa acontecer, mas sim ele que começou, né? Ele que fez tudo. Então, o nome dele está sendo bem conhecido, né? E o reconhecimento mais do que justo, né? Porque foi ele que começou tudo, né? Ele que deu o pontapé inicial, ele que começou do começo e até agora também, né? Quando tem para dar bronca, ele vai lá, ele dá bronca, não é isso, não é assim. Então, a gente está sempre aprendendo com ele. Então, isso daí foi nossa atividade, né? Nosso aprendizado que a gente teve com ele.
Tchau. Certo, Ana Paula, obrigada. Seu Joaquim. Olá, bom dia. Bom dia a todos aí. Meu nome é Joaquim Silva Firmino, morador de Areia de Garopaba. Tenho 65 anos hoje. Trabalho com o meu artesanato, com a minha tabua de esteira, a esteira de tabuó, com o meu asteirinho de junco. E gosto muito de fazer, amo o meu serviço. É um pouco pesado, mas gosto de trabalhar, gosto de ir no banhado tirar, vou na duna tirar também, trago para casa, vou dar o início. E um legado que vem do tempo dos meus avós, né? Da minha tia, passou para o meu pai, fazia mais meu pai, as esteiras. Aí uns tempos para cá meu pai veio a falecer, aí não tenho mais como fazer nós dois, aí me deixou sozinho. Aí pensei que sozinho não ia dar jeito, mas graças a Deus parti para frente, segui para frente. Hoje eu faço, e a minha família também. Vão lá e ver e me dão uma força para já fazer. A minha duas filhas, a Carolina e a Cauana. E os outros dois filhos homens, quando eu vou, às vezes que eu vou cortar no banhado, eles vão lá me dar uma força, me ajudam a colher, eu trazer para casa. Né? E todo esse meu processo aí, já vem, não vem de hoje, já vem de tempo, lá de muitos anos atrás. Então, um dia eu estava fazendo mais o meu pai, aí ele disse para mim, a hora que eu morrer, se não tiver alguém que continua, eu acho que vai se acabar. Eu não falei nada, fiquei naquela ali, escutei. Aí veio que veio a falecer. E realmente foi quase conforme ele falou. E de repente não ia ter ninguém para fazer. Aí eu comecei a dar o início sozinho mesmo. Comecei a colher no banhado. Comecei a secar e a fazer. E dali continuei até hoje. Estou fazendo. Fiz a minha casinha lá no pátio do terreno, para fazer toda essa atividade que eu faço ali. Os meus atividades que eu gosto de fazer. E nesse meio tempo que eu estava fazendo, estava vendendo, aí sempre ia lá em casa, olhava, comprava, se agradava muito, que é um trabalho muito bonito. Aí nesse meio tempo veio um convite para mim, mas eu acho que um ano e pouco, nem faz isso aí. Aí a gente me invitou ali na corda ali, ensinar uns pessoal que tinha ali. Aí, tá certo, bom, me levaram lá, fui lá a primeira vez, comecei a fazer para eles verem como é que era. Tinha mais ou menos umas 8 ou 9 pessoas lá, tinha uma senhora lá. Aí se interessaram a fazer. Aí foram fazendo, foram conversando, foram explicando, fui dizendo para eles como é que era. Aí quando chegou depois de 2 dias, me chamaram de novo, aí fui lá, dei outra aula de colheita. Tivemos ali no Pôr de Bituca, colhemos um pouco ali. Aí dali veio para cá, continuei a fazer.
Aí nesse meio tempo aí entrou o pessoal lá em casa, lá entrou um roteiro lá. Até aí, onde eu conheci o Sérgio, conheci aqui a minha colega Gabriela Lopes aqui, está aqui do meu lado. Né? Me incentivou, ó, daqui vamos fazer assim, tal coisa assim. Fazer um evento, uma coisa aí, vamos lá. Aí tá aí, tá, vamos fazer, vamos. Nesse meio tempo ali, em setembro, aí começamos a trabalhar junto, né? Pediu explicação ali em casa, explicação. Aí nesse meio tempo aí, já entramos com o pessoal dos professores, os alunos aqui do ISP de inventário aqui. Aí eu tenho um pessoal muito bom aqui. Aí me deram uma força também, fizemos uma reunião aqui. Minha mãe arrumou na minha casa lá. E dali comecemos a trabalhar juntos, eles me ajudaram bastante. Estão me ajudando até hoje. Estou fazendo como o outro não foi me ajudando. Né? E pediram para continuar, para não deixar de acabar a tradição. Né? Fazer a gente faz, enquanto a gente for vir, ele vai fazendo. Né? E é uma coisa que serve, né? Não vou dizer que não serve. Um tapete tá bom, um esterilizador serve para muita coisa. Às vezes tem gente, não, isso aí não serve para nada, que é pouco durável. Não, mas não tem nada assim durável. Nada nesse mundo hoje dura muito tempo. Até o ser humano tem um prazo. Tudo que é coisa hoje tem um prazo hoje, não tem essa? E um tapete, uma esteira, um ser humano, tudo tem um prazo de sobrevivência. Então, continuando com a turma do uísque aí, minhas colegas aí. Depois vem mais um convite agora há pouco tempo, ali para o colégio Luiz vem trabalhar do Ombroso ali. Então, as professoras ali também, lá da Gamboa. Mas lá em casa, comprou uma estrelinha e vi. Aí me convidaram para fazer uma oficina lá no colégio. Aí fui lá e fiz lá. Aí depois eles se agradaram muito. Aí levaram lá um teatro lá. Me convidaram para ir, eu fui. Aí depois tudo pronto lá e fizeram um negócio lá sobre a minha homenagem a mim. Aí estive lá, olhei. Foi bem bonito, gostei muito do trabalho que os alunos fizeram para mim. Até quem me incentivou foi a professora Gi, lá da Gamboa. Da Gamboa. Aí viemos uma reunião lá, fizeram uma correspondência lá. Aí o nosso lar fiquei em primeiro lugar. Ficou bem bonito, vieram uns quadros bonitos lá. Agora, vou mandar lá para casa, para mim botar no quadro lá. E dar continuada no meu trabalho que eu posso fazer. Não faço por ser vontade, eu faço com vontade. Faço porque eu gosto, amo o meu serviço mais uma vez. E quero continuar daqui para frente, fazendo até a obra demais. E se alguém da minha família tiver, alguém que se interessar, que é para quando eu morrer não se acabar, seria bom, né? Então, isso seria muito bom, deixando alguém para fazer no meu lugar, assim como meu pai deixou eu fazer no lugar dele. Está lá no céu, o céu está vendo, né? Então, certo, seu Joaquim. Muito obrigada. Nosso mestre artesão aí reconhecido no estado de Santa Catarina. Leonardo. Bom dia, boa tarde a todos. Me chamo Leonardo de Souza, sou filho, neto, bisneto de agricultor. Atualmente estou trabalhando no engenho e alambique do vô Zeca, né?
O Zeca é que o patriarca da nossa família, o qual a gente faleceu faz 4 anos, com quem a gente teve muito convívio. E hoje eu trabalho aqui no engenho, a nossa atividade aqui é em volta da produção de cachaça, açúcar mascavo, melado e farinha de mandioca. Eu e meu pai, hoje, quem trabalhamos no engenho, a gente não teve um início que a gente trabalha, que nós não começamos a trabalhar com o TBC, ele veio sem querer, nós já trabalhávamos e não sabíamos. O Serginho, eu acho que foi uma das pessoas quem mais chegou aqui no engenho, tentou mostrar um pouco do projeto, dessa ideia, um pouco do que a gente já fazia, que era receber os visitantes aqui na nossa casa, no nosso engenho, vendendo os nossos produtos e também apresentar a eles um pouco da nossa história, levar eles, mostrar uma experiência, ter uma experiência, né, do nosso dia a dia, um pouco da nossa cultura. Então, isso foi acontecendo no nosso dia a dia, algo que era feito pelo meu avô, pela minha avó, pelo meu pai. Eu sempre ajudei nas atividades, mas nem sempre trabalhei aqui. Trabalho fixo aqui no engenho há 5 anos, né? Conheço toda a cultura, tudo que a gente faz, mas trabalho fixo mesmo há 5 anos. E dentro desses 5 anos, toda a minha visão que eu tinha todo o meu aprendizado, tudo que eu tinha nos meus 36 anos, aí mudou demais, mudou da água para o vinho nesses 5 anos, porque eu via meu pai trabalhando na roça, trabalhando muito, meu avô, todo mundo trabalhando, e não enxergava aquilo ali como algo rentável. A gente sempre buscou conseguir ganhar o dinheiro, alguma coisa, e sempre na terra, mas não via muito futuro, né? Tanto que nossa agricultura aqui enfraqueceu muito por conta dessa busca de querer ganhar mais, e as pessoas foram deixando a agricultura de lado. Então, quando eu comecei aqui no engenho, via que eles trabalhavam demais e nós temos que mudar do jeito que a gente trabalha aqui, recebendo esse pessoal, conversa há muito tempo, para o serviço, acho que não dá certo, temos que fazer, produzir e vender. E o pai, não é assim, tem que entender que a gente está em casa, né? E aos poucos eu fui mudando essa minha visão, esse meu jeito de pensar e de trabalhar também. Hoje o que eu busco, o que a gente faz aqui é dou seguimento 100% ao trabalho que o vô fazia, da maneira como ele fazia, que o meu pai faz, né? Tudo que a gente faz de receber as pessoas, mostrar para eles o nosso dia a dia, de como a gente é. A Simona é a prova do que a gente fez aqui. Ela, uma pessoa que veio da Itália, ficou aqui com a gente, viu o nosso dia a dia mesmo, né? Todo o nosso trabalho. Ter alguém assim que passa por essa experiência, para nós é muito gratificante também, todos os que acompanham o nosso trabalho. Então, para nós a gente tenta continuar, né? Se a gente vai conseguir ainda por muito tempo, não sabemos. Mas mudou, que eu posso ver aqui o que você acha que mudou depois de começar a fazer as atividades? Mudou que a gente pensa hoje em conservar o nosso território. A gente pensa em manter as nossas tradições, valorizar a nossa cultura. A gente está buscando isso. O nosso território sempre foi muito visado nessa questão de turismo de sol e mar. Hoje, com a palavra o turismo de base comunitária, TBC, está sendo falado, está nas conversas do dia a dia. E a gente está conseguindo mudar, trazer um público que quer estar em Garopaba, mas que quer estar fora daquela temporada, daquele turismo de massa, que busca um pouco mais, né? Busca um pouco de preservação,
a observação de baleias ainda por terra, não embarcada. E esse ano a gente foi agraciado com muitas. E então a gente está tentando valorizar, tentar manter o nosso local ainda, nosso território protegido e mostrar para as pessoas que ainda estão trabalhando com a nossa cultura, nossos pescadores, os artesãos, os agricultores, as pessoas que trabalham com a terra, com o que está na terra e no mar, que vale a pena, as pessoas que vêm visitar, que a gente tem um turismo, tem um território aqui muito rico, que a gente precisa explorar de uma maneira sustentável, né? De uma maneira educada, respeitando o nosso território. Infelizmente, a gente já está atrasado, não nós, mas a visão das pessoas, né? Sempre de consumo, de compra de terras, e vai nos amassando no dia a dia. Hoje a gente tenta ser quase que uma resistência no nosso trabalho, mas com conversas. Aqui em Garopaba a gente tem conseguido falar do TBC dentro do CONTUR, que é um conselho de turismo. A gente tem falado nas reuniões mensalmente, e isso a gente já conseguiu mudar a visão de algumas pessoas. A gente tem conseguido uma valorização. E algo que eu percebo aqui das pessoas que dos receptivos aqui de Garopaba e até do pescador que é ali do Peru, o que a gente busca aqui é sucessão familiar. Eu, a Paulinha, seu Joaquim, o Josué, todos nós somos a sucessão. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todos já trabalhavam com isso no seu território. Nós não migramos, nós somos daqui, nossas raízes são daqui. E então a gente tem que começar a passar isso, não só para a questão, além para os nossos filhos, para a nossa família e para outros que trabalham com isso no nosso território. Que a gente precisa dessa sucessão, que as nossas raízes são daqui, e a gente precisa valorizar e cuidar dele. É um pouco do que eu tinha para falar nesse início, nessa primeira fala. Muito obrigada, Leonardo. Encerrou essa parte aí com palavras maravilhosas. Sibeli, isso, eu pedi para mudar o slide. Vamos então para a segunda rodada de perguntas. Temos mais 2 perguntas. O que você diria para uma pessoa que está fazendo as atividades de receber pessoas, né, em sua casa ou comunidade, e para aquelas que gostariam de iniciar a recepção, né? Então, o que vocês que participaram, os técnicos e os membros das comunidades, diriam para uma pessoa que está fazendo, né, atividade de receber, que está fazendo atividade de TBC, ou então para alguém que gostaria de começar, que mora numa comunidade tradicional e gostaria de começar? E a segunda pergunta é o que você acha que é a atividade de receber pessoas na sua casa, no seu trabalho, no seu alambique, no seu engenho, na sua casa ali onde o senhor produz o seu artesanato, né? Ou então lá no rancho de pesca. O que você considera que essa atividade contribuiu para a valorização e conservação dos saberes e fazeres culturais? Contribuiu ou não contribuiu, né? Acho que algumas falas aqui já mostraram algumas coisas, mas agora seria um resumo, uma fala mais rápida, e a gente pode começar com o Rodrigo, depois o João, e depois a gente retoma aí as pessoas que falaram agora nesse outro bloco. Bom, primeiramente, parabéns para todos os palestrantes, os que falaram. Acho que estamos todos alinhados, né, na mesma filosofia, e isso é muito importante. Ou não, às vezes é importante ouvir também a outra forma de olhar, né? O que eu recomendaria, por experiência, eu moro em uma comunidade costeira. Eu não sou da capital ou de um centro urbano. Então, olhando de dentro, né? Porque estou envolvido na comunidade,
como dizia Leonardo, como diziam outros, a importância de manter a integridade da comunidade. E isso é muito frágil, porque o turismo pode ser uma ferramenta construtiva ou destrutiva. Depende de como você use. E depende de duas coisas, na minha experiência. Na nossa experiência, e também do olhar dos expertos mundiais, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar com Erich Hoyt, com grandes cientistas que trabalham esses aspectos. Há uma palavra, um conceito chamado limites de tolerância. Dos trabalhos que se fez, e aí tem que ter com o limite aquele de qual é o limite de câmbio aceitável. É decir, a capacidade, né, de que essa família possa ou não receber. Quantas pessoas? Até quando? E para isso tem que estabelecer protocolos. Protocolos previamente que as pessoas que chegam têm que saber que coisas têm que respeitar, né? Que são de uma idiosincrasia, que de repente não é da pessoa que vem de outra parte, né? Dos tempos. Os tempos na comunidade, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, geralmente não é por relógio, né? Você fala às 3, mas são 3h15 e o pescador está pescando. Ah, mas eu fiquei às 3 e a gente que vem de fora fica brava por essas coisas que tem que compreender que o tempo, espaço é diferente em uma comunidade. Os tempos são diferentes. Então aí começa toda uma série de detalhes muito importantes que fazem a verdadeira valorização, né, dos saberes locais. Se você quer realmente respeitar ou conhecer um saber local, você tem que adaptar a essa situação e construir juntos um programa, né, diário de turismo. A construção de um programa turístico diário é com a pessoa envolvida, né? E então aí é que realmente se faz essa sinergia mágica que as comunidades começam a te contar. O pescador, o morador local não te vai contar essas histórias mágicas dos cantos das baleias, dessas experiências incríveis que eles têm, se a pessoa não sintoniza com esse tempo e espaço tão distinto que a pessoa traz da cidade, de um centro urbano, dessa correria, né, que está envolvida a pessoa. Então, o mais difícil para lograr essa sinergia é baixar o decibel da cabeça das pessoas para sintonizar com a comunidade local e qual é a necessidade da comunidade local. Qual é a verdadeira necessidade? Na Costa Rica, que eu trabalhei muito tempo, os pescadores deixaram de pescar e começaram a levar pessoas no mar. A Costa Rica tem uma virtude, 2 temporadas de baleias por ano. 2. Das do sul e das do norte. Tá, isso é um privilégio incrível, mas o segredo disso aí é que os que levaram o Parque Nacional não foram as autoridades, foram os pescadores. O Parque Marino Baleia em Costa Rica é gestionado por os pescadores, não pelas autoridades. As autoridades respaldam o que os pescadores estão propondo todo o tempo, com assessoramento, né? Nós fomos a trabalhar com os pescadores para criar um selo de qualificação, né? Mas não somos nós, como ONGs especializadas, que levamos. Não, são os pescadores. E acho que aí em Santa Catarina tem um privilégio incrível. A Santa Catarina é o berçário que está crescendo como Península Valdez. Eu lembro da Península Valdez faz uns 20 anos atrás, é a mesma situação que Santa Catarina. É um berçário incrível, mas também com problemas
que podem deter esse adversário. Redes de malha, turismo improvisado, né, que tem em Florianópolis, no norte, turismo improvisado, e além dos outros, né, que a gente desconhece, com diversas plataformas de avistagem improvisadas. Então, se a comunidade está envolvida realmente, vai evitar esse tipo de problemas. Obrigado. Oi, Thelma, posso falar também? Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de conhecer toda essa diversidade de pessoas que estão atuando e buscando trabalhar com o turismo de base comunitária. E como geógrafo, a gente reconhece que a questão da palavra desenvolvimento, né, que a gente às vezes até nega de utilizar pelo que ela traz, mas ela é importante ser lembrada quando a gente quer trazer ela para a questão endógena, né, as comunidades desenvolvendo a economia e podendo se conectar no trade do turismo através do que elas podem oferecer. O último censo no território, pelo menos aqui do município de Garopaba, apresentou um crescimento muito grande populacional, e a gente sabe que são grupos de pessoas que vêm de fora buscar uma qualidade de vida, buscar viver nesse espaço, e elas precisam reconhecer que quem está aqui atuando com os seus saberes tradicionais tem se responsabilizado bastante para a conservação desses espaços e conseguem estar mais atento aos efeitos que o turismo relaciona ao território do que vem de fora. Isso eu falo como professor de uma instituição na qual a gente é sempre vista como o outsider, né? O cara que não está lá dentro da comunidade. No caso, eu moro no município, mas eu não sou natural daqui, então a gente tem um pouco dessa postura, mas o que a gente quer é colaborar com o desenvolvimento das comunidades. Conheço algumas pessoas aqui, já conheci o Leonardo também, e queria mostrar que a instituição ela busca ser sempre parceira no que for de pesquisa e desenvolvimento que a gente possa fazer aqui, para colaborar com a manutenção tanto das famílias e do trabalho da família no espaço desse território, e até porque a gente quer também ter um retorno da comunidade para a nossa instituição, trazendo alunos dessas comunidades. A gente sabe que hoje a gente ainda não consegue trazer todos os alunos das comunidades mais afastadas, e essas são as comunidades mais tradicionais, né, para o território. Existe um esforço ainda da instituição em tentar trazer essa comunidade, mas que a gente está buscando ampliar os projetos para ser conhecido. E aí trabalhar o ensino junto com a formação da comunidade e a valorização desse turismo que vai criar um desenvolvimento endógeno. Essa seria a minha fala. Obrigada, João. Obrigada, Rodrigo. Agora, Simona. Consegue me ouvir? Sim. Tá, perfeito. Então, grata pela palavra outra vez. O que eu diria para uma pessoa que está fazendo atividade de receber pessoas? Então, nas minhas palavras, a minha forma de olhar muito simples, eu diria grata. Também porque eu sempre no meu cotidiano se fala muito de abertura mental, mas é sempre a gente fala de que coragem que você teve para ir para outro lado do mundo, para fazer isso, para fazer uma coisa em que você acredita, mas eu não, eu pensava, eu falava, por exemplo, para o pai do Léo, falava para pessoas que me acolheram, porque eu fiz turismo de base comunitária, mais do que ajudar no turismo de base comunitária, eu fiz turismo de base comunitária aí. E o que eu falava para eles? Eu falava, você tenha uma abertura mental tão grande e um coração tão grande para poder acolher na vossa casa, na vossa comunidade, onde vocês cresceram, desconhecidos, uma desconhecida que chegou do outro lado do mundo para contar a vossa história. Isso é muito grande para mim, é muito muito forte para mim, e sobretudo eu diria sempre, não acabem de acreditar na vossa cultura. Eu sempre falo isso para, por exemplo,
os avós, os avôzinhos, que na minha cidade estão sempre sentados na rua jogando jogos de cartas, que é muito típico aqui, não? Jogar sempre juntos na rua, fazer coisas na rua, falar com todos. Eu sempre falo, menos mal que está você aqui. Não acabe nunca de acreditar na vossa casa, nunca vá pensar que a casa dos outros é melhor da vossa, porque sem vocês isso não é casa para ninguém. Então é isso que eu diria. E é claro que acho que a atividade de recepção vai ser fundamental para a valorização e conservação dos saberes, dos fazeres culturais, porque um pouquinho como eu estava falando antes, é assim, se uma história para contar, se pessoas que podem contar essa história, uma coisa não existe. Então, na verdade, eu acho que é fundamental. É a coisa mais importante. Então, pode ajudar para transmitir, para deixar outras pessoas entender e conscientizar o que acontece todas as vezes que vamos visitar um lugar sem nem saber qual é a história desse lugar e parar-se onde é mais visível, ou na praia, como alguns estavam falando antes, sem conhecer o que a cultura, o que pode parecer menos visível, mas ainda não é. Sem isso não vai existir nada. Então é isso que eu queria dizer, a minha resposta. Sim, Andrés. Gracias, Simona. Bueno, nuevamente por acá. A ver, ¿qué recomendaríamos nosotros desde una experiencia muy puntual y muy concreta? ¿Ya? Yo creo que es importante que el turismo de base comunitaria, la mirada de desarrollo territorial, el turismo gastronómico, que suena mucho, digamos, sea los que se adapten al territorio y no al revés. Ya lo comentaba mis predecesores, la importancia de entender unos límites, ¿no? Entonces, es esta mirada, es este enfoque, es esta estrategia la que se adapta al territorio. Nos adaptamos a la capacidad de carga que tiene el territorio. Nos adaptamos a narrativas ciertas, no inventadas, ¿no? Porque a veces escuchamos mucho el tema de necesitamos un storytelling, pero en realidad lo que necesitamos es contar lo que realmente pasa. Y esto es bien importante, digamos, a la hora de plantear esta mirada en los territorios bajo el desarrollo territorial, y es que muchas veces, sin darnos cuenta, les estamos pidiendo que representen un personaje. Les estamos pidiendo bajo, digamos, no nosotros los que estamos acá, pero digamos en las campañas oficiales de lo que es el turismo, de lo que es el territorio, de lo que es lo que queremos encontrar, le generamos una tensión a la gente local, a los que reciben. Y la tensión es cómo me presento, como soy o como quieren que sea. Y casi los estamos modelando a una representación no real de ellos mismos. Yo creo que es bien importante acentuar esto, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que no se representen, sino que sean. Y por otro lado, que también me parece central esto, es que no barramos nada debajo de la alfombra, no maquillemos el territorio. Evidentemente tienen que haber buenas prácticas, señaléticas y un conjunto de estrategias logísticas que implica un territorio o una visita a un territorio. Sin embargo, lo más recomendable, lo que nos ha significado a nosotros, es contar historias de verdad, desde gente de verdad, sin ocultar las tensiones lógicas que tiene un territorio. Eso por un lado. Y por otro lado, nos parece muy importante el vínculo con entidades, en nuestro caso como el Ministerio de Cultura, las ciencias sociales, las entidades que nos ayuden o profesionales que nos ayuden a descifrar justamente lo que tenemos al frente. La antropología, la geografía, la posibilidad de contar con gente que nos permita representar lo que somos nosotros desde el arte, desde la literatura, desde las representaciones, digamos, gráficas.
y ello nos ayuda a contar una historia que existe, pero utilizando justamente los elementos locales. Y en esto, para nosotros ha sido importante definir cuál es la huella digital que queremos presentar del Callao. Ojo, no hablo de esencia, hablo de aquello que nos puede integrar rápidamente. En el Callao podemos hablar de pesca, cocina y arte. Y con ello podemos ir contando todo un conjunto de cosas que pasan sin movernos de la pesca, la cocina y el arte. La pesca ya se dijo, la cocina no voy a ahondar, y con respecto al arte, ahí entra desde la arquitectura de puerto hasta el arte urbano y un conjunto de manifestaciones culturales que nos permiten integrar este fenómeno. Entonces, uno, la adaptación no es de nosotros a la forma de hacer turismo, sino al revés. Dos, ser lo que somos, no representar lo que somos, generar alianzas, ¿no? Y vincularnos con distintas manifestaciones culturales y también generar espacios como este o ser parte de espacios como este. A nosotros nos ayuda muchísimo ser parte de la plataforma Juntanza. Esta revista, este conjunto de experiencias que vamos conociendo y vamos participando y que nos ha posibilitado incluso salir del Perú a conocer otras experiencias. Esto nos ayudó muchísimo. Y también algo que nos parece importante compartir como la experiencia son las victorias tempranas. Son los planes, grandes planes a largo plazo, sin embargo, acciones al cortísimo plazo. Mirar acciones al corto plazo nos permite equivocarnos más barato, nos permite administrar las frustraciones y nos permite ver en el tiempo, digamos, si hay cambios en lo que estamos haciendo. Genera en nosotros una posibilidad de cambio el hecho de que nos presentemos y hagamos esta forma de hacer turismo, sí, y lo vemos desde los proyectos que se han venido dando y se vienen dando actualmente en favor de una población que hemos identificado como prioritaria, que es la pesca artesanal. Entonces, si el turismo gastronómico, el turismo de base comunitaria, los modelos de desarrollo territorial que abrazan estos, forman parte de los cambios concretos que se necesitan en el territorio, bienvenido. Gracias, Josué, para suas recomendações. Eu não estou vendo o Josué, não sei se ele ainda está aqui. Sí, claro, nuevamente por aquí. Bueno, ¿qué les recomendaría yo a personas que quieren iniciar en pescaturismo, en turismo vivencial, ¿no? Para quienes deseen empezar, lo primero más importante es dedicación y sacrificio de tiempo. Que si no sacrificas tu tiempo, si no le tomas dedicación a lo que quieres hacer, no vas a lograr nada, ¿no? Y también a la vez capacitarse constantemente, ¿no? Ir capacitando cada vez más y más para poder lograr lo que se espera, ¿no? Desarrollar su potencial, su confianza, su fe en uno mismo, ¿no? De sus conocimientos, para que lo que tú puedas brindarles a las personas sepan que estás hablándole de vivencias, cosas que tú mismo las vives, ¿no? Y es eso lo que le engancha a la persona, ¿no? Son experiencias únicas. Ofrecer siempre el valor agregado de cada cosa que haces, ¿no? A todo darle un valor agregado para que las personas, cada vez que desean realizar este turismo vivencial, este paseo guiado, ¿no? O estas cosas que hacemos, para que ellos no solo vean un simple paseo en bote, ¿no? Sino es un valor agregado que le estás dando tú desde que empiezas a hablarle de tus experiencias, tus cosas vividas. Aprovechar el conocimiento único, que es cada pescador tiene un conocimiento único, cada pescador tiene lo suyo, sus cosas vividas, sus experiencias, sus historias, y eso aprovecharlo al máximo, ¿no? Enfocarse también en una experiencia transformadora, ¿no? Que las personas no bajen con
con el mismo pensamiento que subieron a tu bote, por decirlo, ¿no? Sino bajen con otra perspectiva, ¿no? Que ellos vean algo innovador, diferente a lo que se realiza siempre, ¿no? Y por el otro lado, por la otra pregunta, ¿cómo crees que recibiría huéspedes en una comunidad? Recibir huéspedes en la comunidad y participar en actividades es algo como que el pescaturismo y el turismo vivencial contribuye de manera significativa a la presencia de apreciación del conocimiento de cada pescador, ¿no? Es algo que nosotros contribuimos en la historia, en hablar cosas que muchas personas que no te enseñan en los colegios. Por ejemplo, la historia de las Islas San Lorenzo, del guano, qué es lo que se hizo con el guano. Llegó a haber una guerra por el guano, los niños, los muchachos se enganchan en esas historias, ¿no? Al saber que por el guano, que son las heces de las aves, hubo una guerra, ¿no? Entonces se construyeron con el guano, se pudo construir estructura como el Real Felipe, que es un palacio en el tiempo del virreinato que tenemos acá en una fortaleza en el Callao, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo yo que contribuyen mucho a las personas para que puedan tomar esa decisión de querer estar vivir esas experiencias, ¿no? Son cosas que así nomás no te la cuenta nadie, que no hablan en las escuelas, que quedan en el pasado, ¿no? Que quedan en la historia, y es algo de que tú le hables, de que tú tienes que lo que tú vienes realizando es algo de descendencia familiar, de algo de tus ancestros, es lo que va a enganchar a las personas, ¿no? Gracias. Temos 3 minutos da nossa programação inicial para encerrar o evento. Então, vou passar a palavra para a Paulinha, para o seu Joaquim e para o Leonardo, e solicitar que sejam breves para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo inicial pensado. Então, eu queria falar um pouquinho, né, das atividades, né, como a gente receber as pessoas na nossa comunidade, no nosso trabalho, né. Também gostaria de iniciar também como que a gente recebe as pessoas, né, quando vão. É sempre muito gratificante quando as pessoas vão, né, e reconhecem o nosso trabalho, gostam do que vejam, né, a horta bem organizada, com bastante verdes, né, é o que a gente faz, né, com todo gosto, né, todo carinho, quando a gente trabalha na horta e quando a gente recebe as pessoas, né. Então, isso para a gente é muito bom quando as pessoas chegam e valorizam, né. Tem uma riqueza, né, de ver como que é o trabalho. O trabalho não é nada leve, é tudo muito pesado, né? É um trabalho puxado, né? Mas é um trabalho que é muito gratificante de ver as pessoas, a gente receber as pessoas e gostarem do que vejo, né? Então, é muito bom mesmo, né? De ter essa valorização das pessoas, valorizar o nosso trabalho, de ir para um lugar, para uma comunidade como quilombola, da qual a gente recebe com todo carinho, né? Então, isso é muito bom, receber as pessoas que valorizam o trabalho. Certo. Leonardo. Obrigada, Paulinha. Desculpa, é o seu Joaquim primeiro, desculpa. Professora, vou ler brevemente para o seu Joaquim. Seu Joaquim, o que você diria para uma pessoa que está fazendo a atividade de receber as pessoas em casa e para aquelas que gostariam de fazer? E se o senhor acha, seu Joaquim, se esse trabalho de receber as pessoas contribuiu para a valorização da cultura local?
O que eu diria para as pessoas que vão lá em casa ver a minha atividade, meu trabalho? Dizer para eles, ó, a casa é pequena, uma casinha humilde, é próprio só para os artesanatos. Tem um fogãozinho a lenha, não vão reparar porque deve ter algum pouco de fumaça, né? Que é fogão a lenha, você já sabe da fumaça, né? E mais se quisesse, ó, o meu estilo de trabalho é esse, né? É com palha, nem sempre o meu ateliê lá está sempre limpo, porque trabalha com palha e sabe como é que é a palha. Qualquer pedacinho que tu corta já vai dando sujeira no assoalho, no chão, né? E eu não estou limpando toda hora. Se eu começar a fazer a minha atividade hoje, lógico que eu vou dar uma geral boa mesmo só no final, quando terminar, né? E a mulher chega lá, família, ô pai, que é isso? Daqui a pouco o pai vai estar enterrado na palha, isso não tem problema não. Se enterrar, você desenterra. E a próxima pergunta, senhor Joaquim, é o que você acha que esse receber as pessoas lá, ela contribuiu para o senhor, para a sua valorização, para a conservação do seu saber? Esse meu recebimento dos pessoal lá, dos turistas, do pessoal nativo, né, do roteiro da baleia, e outro roteiro aí, não vou mentir para vocês. Me deu mais uma força, me deu mais um ânimo. Fiquei mais animado, sim. Me animou bastante e está me animando, sim, lógico. Né? Antes eu estava sozinho, hoje, de vez em quando, vai gente lá em casa. Né? Então, está sendo bem gratificante para mim, bem honrado mesmo. Depois que esse pessoal, esse roteiro, deve visitar a minha casa. Muito importante esse seu depoimento, seu Joaquim. Agora o Leonardo. Então, o que eu diria é que para ter perseverança, né, ter paciência e entender o processo. Porque quando a gente fala turismo de base comunitária, nós temos que entender que ele é feito pelas pessoas, pelos saberes das pessoas. Não é como você abrir uma casa, um restaurante, um comércio. Né? Então, você tem que ter muita perseverança, muita paciência e entender todo esse processo, porque você doa o seu tempo. A pessoa que vem visitar, que vem até a sua casa, se ele busca o turismo de base comunitária, ele busca experiência. Não é o produto. Você não tem que pensar nele como... Você tem o seu produto, você quer vender ele, mas a gente não pode pensar como só em ganho, em valor, em dinheiro. Tanto que quando a gente faz um roteiro, a gente busca um ganho horizontal. Todos têm que entrar no processo, toda a comunidade, todos os receptivos têm o ganho sem que ninguém se sobressaia. Então, a parte, para mim, é um ponto-chave, é colocar que todos precisam entender com o que trabalham, da maneira como trabalham, gostar do que faz, né? Entender que a gente, através desse processo do turismo de base comunitária, a gente vai estar conservando, valorizando a nossa tradição, a conservação dos saberes e fazeres culturais. A gente vai estar cuidando disso quando a gente faz o que gosta, aquilo que já está no nosso sangue. Né? Então, é ter paciência e perseverança que nós vamos chegar onde a gente quer. E é isso. Muito obrigada, Leonardo. Cibele, muito obrigada a todos que falaram, né? Foram falas muito importantes, muito impactantes. E, Cibele, você poderia passar para a próxima lâmina, próxima slide. Então, nós temos, na verdade, tínhamos uma expectativa de perguntas no chat, nós não
Não tivemos perguntas, tivemos contribuições importantes, né? Então, cada pessoa que falou ao longo do evento, essas falas vão ficar registradas. Esse evento está sendo gravado e nós vamos analisar, refletir e elaborar mais possibilidades de refletir sobre o que aconteceu aqui hoje, né? Esse diálogo internacional importante com as pessoas que estão nas comunidades e também nas instituições, trabalhando em prol desse turismo de base comunitária. Então, a gente parte para as nossas considerações finais. Eu acredito que podemos passar a fala, então, para a Cláudia, para o Sérgio. O Sérgio não quer falar nas considerações finais, então a Cláudia pode falar e a gente vai se encaminhar para finalizar esse evento, né? Que vamos tentar também, com essa gravação, disponibilizá-lo no YouTube. Vamos só demorar um pouquinho para fazer essa disponibilização, mas pretendemos fazer isso. Certo? Então, Cláudia, a palavra com você. Bueno, muchas gracias, Telma. Yo creo que hoy día todos demostramos que es posible crear espacios de esta naturaleza, espacios donde estemos personas, instituciones distintas, territorios distintos, escuchándonos y escuchando especialmente a los actores locales, para romper un poco esta dinámica que hay eventos donde están los expertos y todos los comunes mortales escuchamos. Creo que hemos dado un salto muy, muy interesante para reprogramar eventos, espacios de esta naturaleza. Telma, estupendo que se pueda poner esto en línea. De nuestra parte, del equipo de Raquel, de Sebastián Barbosa, todo el apoyo que puedan tener para poderlo poner, difundir, etcétera. Yo me llevo especialmente 3 elementos que me gustaría plantearlos acá. Lo primero es que el TBC no es un nuevo paquete de turismo, ¿sí? No es algo que los economistas, los sociólogos o los antropólogos pongan en escenario. No es una nueva vertiente del turismo experiencial, vivencial, etcétera. Lo han dicho muy claramente varios de ustedes. Es el territorio que tiene que hablar y es el territorio que tiene que poner límites. Y los de afuera que puedan acompañar, tienen que acompañar y eventualmente facilitar sobre la base de, ¿sí? Cuando Andrés Ugaz dice, no tenemos, los actores locales no tienen por qué disfrazarse, eso es, ¿sí? Y eso es súper, súper importante porque estamos llenos de experiencias de turismo comunitario donde los actores locales se tienen que poner el poncho para demostrar que son realmente actores locales. Eso es un elemento. Segundo elemento es que todo lo han dicho, desde Simone, su experiencia en Brasil, para lo cual yo vuelvo a agradecer a todos ustedes que la acogieron, hasta el Josué y muchos de los otros actores, muestran que la cuestión de expansión de capacidades es fundamental. Y ahí creo que podemos hacer grandes cosas juntos con el IFCC y otras de las instituciones que están presentes. La formación no es solamente una formación que se tiene que pensar para los actores locales. Yo siempre lo digo y lo repito en todos los espacios. Muchas veces la expansión de capacidades tiene que pasar hacia los investigadores, los docentes universitarios, los técnicos y los profesionales para que hagan este cambio de chip en el acercamiento y un acercamiento correcto al territorio. Y lo último es la articulación interinstitucional. Solos no podemos, tampoco pueden hacer solo los actores locales. Entonces, cada vez que establecemos nuevas alianzas, que sea una dirección de cultura, como en el caso del Callao, o el combo maravilloso que ustedes tienen en Garopaba alrededor de la celebración de bienvenida de la ballena franca, todo esto es un punto más en el poder lograr procesos territoriales que sean
más sostenible, más inclusivo, más justo, más amables y más apasionante. Gracias por todo lo que he aprendido hoy día en conjunto con ustedes. Nós que agradecemos a participação de todos, especialmente Cláudia, as pessoas envolvidas nas falas. E esse é só um de mais projetos, eventos que faremos juntos, buscando reunir e dialogar e ouvir e nos fortalecer enquanto experiências, projetos de turismo de base comunitária, principalmente fortalecendo as comunidades, né? Os atores principais desse tipo de turismo, né? Então, acho que podemos encerrar. Certo? Graças, muito obrigada e nos vemos. Gracias. 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 Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Um abraço a todos. Que boa conferência. Boa celebração. Boa celebração. Graças. Quase na celebração. Gracias. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Boa temporada. Muito obrigado. Gracias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Simona. Tchau, com saudade. Tchau, Sérgio. Tchau a todos. Tchau, todo mundo. Andrés, Josué. Sergio, no dejemos pasar otros 10 años, ¿ya? Realmente certo. Valeu. Até mais.